Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui no YouTube. E antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço com vocês, desce o player aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho para você se inscrever. Clica também no sininho para você receber todas as notificações. Se você é inscrito e não está recebendo a notificação desse canal, o YouTube, além de não ajudar quando a gente posta um vídeo aqui, se você não ativar o sininho, fica tudo ainda mais difícil. Então não esquece de vir aqui embaixo e acionar o sininho, tá? Não esquece também de interagir aqui com o canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário aqui embaixo, porque só assim o YouTube consegue recomendar esse vídeo para mais pessoas, beleza? E se você puder, compartilha também esse vídeo com outros colegas, que aí a gente pode chegar em lugares ainda mais distantes e ajudar mais pessoas ainda, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre as propriedades coligativas. Inicialmente vamos falar sobre pressão máxima de vapor e o que é ebulição. E nas próximas aulas nós vamos falar sobre as propriedades coligativas separadamente. Então vem comigo que essa aula tá imperdível, tá bom? Então, seguinte, primeira coisa, você precisa saber o que é a pressão máxima de vapor, né? Ou pressão de vapor. Bom, pressão máxima de vapor, pressão de vapor é uma pressão que é exercida pelo vapor diante do seu líquido. É óbvio que a gente vai observar essa pressão máxima de vapor em um ambiente fechado. E se ele está num ambiente fechado, a gente consegue perceber que existe um momento em que a evaporação do líquido entra em equilíbrio com a condensação do vapor. Então, uma parte da minha solução está entrando em evaporação, enquanto a mesma parte está voltando por condensação, está sendo condensada, certo? Esse processo, pessoal, é um processo cíclico. Sendo esse um processo cíclico, existe um momento em que essa pressão se torna constante. E nós dizemos que nesse momento é a pressão máxima de vapor, que é quando você tem na mesma velocidade a evaporação e a condensação, perfeito? A pressão máxima de vapor ela sofre influência de basicamente duas variáveis, a temperatura e as forças intermoleculares. Como é que a temperatura influencia diretamente na pressão máxima de vapor? Bom, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais as moléculas estiverem agitadas, obviamente, mais facilmente essas moléculas passarão para o estado de vapor. Então, quando você tem um aumento da temperatura, na maioria das vezes, né, você vai fazendo com que essa substância possa passar para o estado de vapor. Então, um aumento da temperatura vai ocasionar um aumento da agitação molecular, aumentando a quantidade de vapor, aumentando a pressão máxima de vapor. Então, nós podemos concluir que quanto maior for a temperatura, maior será a pressão máxima de vapor. Isso acontece por conta do grau de agitação molecular que é modificado à medida que a temperatura aumenta. A gente pode evidenciar isso quando a gente visualiza graficamente. Por exemplo, a gente tem aqui quatro substâncias diferentes, né? Quatro substâncias diferentes a temperaturas diferentes. Veja que quanto maior é essa temperatura, automaticamente maior vai sendo a pressão aplicada a este líquido. Então, vou colocar aqui um limiar, onde a gente vai utilizar a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica. Para quem não lembra, a pressão de 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, outras vezes vocês podem ver aqui, inclusive em aulas aqui no canal, outra unidade de medida de pressão, tá bom? Se você perceber, a essa temperatura, né, a temperaturas mais altas, você consegue chegar aí, por exemplo, na curva de dissolução da água, né, de aumento, de passagem de temperatura da água, de passagem de estado físico da água, a gente percebe que ela demora um pouco mais, né, do que as outras substâncias para atingir a mesma pressão. Então, isso é observado por quê? Porque a pressão em ATM, a pressão atmosférica, digamos assim, ela é uma pressão, nesse caso, muito alta. Então, a gente tem a ebulição dos líquidos de acordo com o aumento da sua temperatura. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, essas substâncias vão tendendo a passar para o estado gasoso, tá bom? Então, a ebulição nada mais é do que a relação, né? Ou seja, o momento em que a pressão do líquido se iguala à pressão externa. Então, a pressão atmosférica, quando ela se iguala a essa pressão do líquido, automaticamente você tem aí o processo de ebulição. Por isso que a ebulição ela é gradativa, diferente da calefação, por exemplo, que é instantânea, tá? Algumas observações importantes. Um líquido ele vai entrar em ebulição quando sua pressão de vapor é igual à pressão externa. Então, quando essas pressões se igualam, a gente tem um líquido em ebulição. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele é. O que significa ser volátil? É uma passagem facilitada entre o estado líquido
e o estado gasoso. Então, geralmente, substâncias que são chamadas de voláteis, elas passam para o estado gasoso a uma temperatura ambiente, sem que haja necessidade de um aumento específico de temperatura, beleza? Quanto mais volátil for o líquido, menor é a sua temperatura de ebulição. Por que quanto mais volátil ele é, maior a sua pressão máxima de vapor? Porque ele tende a estar mais no estado de vapor do que no estado líquido, tá certo? Então, graficamente, o que a gente tem? A gente tem que quanto mais um líquido ele é volátil, mais facilmente ele passará ao estado gasoso e mais rapidamente ele vai atingir a sua pressão máxima de vapor. Então, se você observar, de todos os 4 que nós colocamos aí, o menos volátil deles é a água, enquanto que o mais volátil, nesse caso, é o CS2, né? O sulfeto de carbono. Por quê, tio Rafas? Porque a uma temperatura mais baixa, ele atinge a sua maior pressão, ou seja, passa mais facilmente para o estado gasoso. Perfeito? É importante lembrar disso porque graficamente quando a gente estuda isso, os livros eles costumam trazer essas características, certo? O outro ponto que você precisa observar e que influencia diretamente na pressão de vapor são as forças intermoleculares. As forças intermoleculares, galera, são ligações, né, mais fracas do que as ligações químicas, que são as ligações interatômicas, e essas forças intermoleculares elas agem para manter as moléculas mais unidas. Quanto maior for a força intermolecular, maior será a atração, menor será a quantidade de vapor e menor será a pressão máxima de vapor. Então a gente pode concluir que quanto maior for a força intermolecular, menor será a pressão máxima de vapor. O que acontece, por exemplo, com a água. Como a água forma pontos de hidrogênio, a água ela acaba tendo ligações intermoleculares muito fortes, diminuindo sua pressão máxima sua quantidade de vapor, dificultando a ebulição. Então, a pressão máxima de vapor da água é mais baixa por conta disso. Algumas considerações importantes, tá? A gente precisa considerar um ponto muito legal que é cobrado em vestibular demais, que é a altitude. O que seria a altitude? No nosso planeta existem desníveis, né? Então, você tem ambientes mais altos e ambientes mais baixos. Quanto mais alto você chega, menor é a pressão atmosférica. Automaticamente, mais rapidamente você vai ter a ebulição, menor será a pressão máxima de vapor, certo? Então você tem, quanto a altitudes mais elevadas, menor a pressão atmosférica, facilita a vaporização, diminui o ponto de ebulição. Importante lembrar para vocês que essa pressão atmosférica diminuída também dificulta a respiração, por isso que nós chamamos de ar rarefeito, porque em ambientes mais altos nós temos aí uma pressão de oxigênio menor, o que faz com que você tenha uma dificuldade maior para respirar, perfeito? Então, se você quiser aquecer uma substância, né, no caso da água, por exemplo, a nível do mar e quiser fazer o mesmo aquecimento em um ambiente mais alto, ou seja, numa altitude muito elevada, você vai perceber que a que está numa altitude mais elevada, ela vai entrar em ebulição primeiro, perfeito? Ela vai entrar em ebulição primeiro. Ela entrando em ebulição primeiro, você vai perceber que isso acontece por conta da elevação da altitude e diminuição da pressão atmosférica, perfeito? Outras considerações que são bem legais também. Quando a gente fala da panela de pressão, né? Por que a panela de pressão aumenta o tempo de diminui o tempo de cozimento dos alimentos? Porque quando você aumenta a pressão interna, você dificulta a vaporização e isso vai fazer com que a temperatura de ebulição seja maior. Então, quando a gente está falando de panela de pressão, a temperatura de ebulição da água supera os 100 graus, fazendo com que o tempo de cozimento seja aí mais rápido. Por isso que a panela de pressão é um grande auxiliar aí no processo pelo qual você faz o cozimento de alimentos, beleza? Então era isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre tonoscopia, dentro dessa linha aqui de físico-química, falando de propriedades coligativas. Nos vemos em uma próxima aula, um beijo, um queijo e até a próxima, se Deus quiser.